A seguir, TV Câmara, ao vivo. Eu vou entrar agora. TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia a você que acompanha a TV Câmara Campinas. A partir de agora, direto do plenarinho da Câmara Municipal, você acompanha mais uma reunião da Frente Parlamentar de Apoio e Sustentabilidade de rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O evento vai ser presidido pelo vereador Marcelo Silva. Agora com a palavra o vereador. Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa reunião da Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade. Gostaria de nomear as autoridades aqui presentes na mesa. Paulo Sabione, diretor do Conselho Regional de Educação Física, professor Lino e Ângela Guiral, assessora técnica da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, representando neste ato o secretário Adegas Júnior. Também gostaria de agradecer a presença do André Luiz Pereira, da IMA, Informática de Municípios Associados. Bom, eu vou fazer uma breve avaliação, né, de todos os passos aqui que nós fizemos nessa frente. Eu falo que foi uma frente de trabalho, né? A nossa ideia foi trabalhar visando a elaboração de uma carta de apoio à paz e sustentabilidade de Campinas, rumo à COP30. O documento, ainda não o documento final, mas está aqui em mãos. E isso só foi possível graças a essas reuniões que nós tivemos aqui ao longo do ano, né, professor Nino, em que tivemos muitos palestrantes, em que tivemos muitas ideias, tanto de moções, de projetos de leis. E Campinas, mais uma vez, ela sai à frente de todos os municípios do Brasil, Rio Prequito, por ser, vamos dizer, a única Câmara Municipal que vai apresentar, de fato, algo concreto na COP30. E eu falo, por que isso? Né? Porque as ações, elas têm que começar do município. É muito mais fácil você começar do município e aí você conseguir expandir para outros municípios do que vir de cima para baixo. Então, a nossa ideia foi justamente essa, né? Levar aqui, obviamente não vou ler tudo que foi elaborado, tudo que foi feito, mas depois eu passo para vocês, vamos dizer, esse grande resumo, muito bem feito a várias mãos, né, entre projetos de leis, moções, sugestões, ideias de quais práticas o município pode e deve adotar para que haja aí um diferencial na sustentabilidade, né, pensando nas mudanças climáticas que nós já estamos sentindo e vivendo. Tanto é assim que nós estamos em outubro, final de outubro, né, e tivemos um frio aí antes de ontem, absurdo, que parecia junho, julho, inverno, né, inverno rigoroso. Então as estações, elas estão completamente malucas, e nada mais justo do que nós implementarmos ações que visam aí diminuir, né? Entre elas foi um fundo, né, a ideia da criação de um fundo justamente para os desastres naturais que possam vir a acontecer na cidade de Campinas e cada vez são mais constantes, né? Então essa foi uma ideia que surgiu dos nossos debates. Então nós propusemos essa lei em que fica criado um fundo, e aí obviamente a parte da dinâmica desse fundo, como vai ser, de onde vai vir, nós deixamos aí a cargo do decreto do prefeito, que vai justamente regulamentar esse nosso projeto de lei, que ainda precisa tramitar aqui pela Câmara Municipal. Então essa foi uma ideia que eu tenho certeza que vai fazer
bastante diferença, né? A gente tem vários fundos aqui no município em que eles dão apoio, enfim, a determinadas situações. Então, essa ideia de criar esse fundo voltado para as catástrofes climáticas, né, que atingem residências, que possam atingir, enfim, a infraestrutura também da cidade, eu acho que é mais um projeto aqui inédito na nossa cidade. Em linhas gerais, era isso, né? Não quero mais me alongar. Eu vou agora passar a palavra, primeiramente, à Ângela. Sim, Ângela. Então, passo a palavra à Ângela, também agradecendo aí a presença e representando o secretário Adega Júnior, qual peço para levar aí o meu abraço a ele. Tem a palavra, Ângela. Bom dia a todos e a todas. É uma honra participar da frente, trazendo um tema que, para a gente, obviamente, da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, é o cerne do nosso trabalho. Então, também trago aqui o abraço tanto do secretário Adegas quanto da diretora Marcela Pupim. E eu fiquei muito feliz, eu não conhecia sobre a carta, né? E ver o trabalho que a Câmara tem feito junto à Frente Parlamentar de Apoio à Paz e Sustentabilidade aqui de Campinas. Acho que eu vou contar um pouquinho da trajetória, se vocês me permitem, do trabalho que a administração vem fazendo há algum tempo, principalmente em relação à agenda climática. É lógico que é um tema que, para a maioria, ele acaba sendo mais recente, porque a gente começa a sentir, de fato, no nosso dia a dia e na pele também, né, os efeitos aí das mudanças climáticas. Mas, desde 2013, o município já vem reportando algumas plataformas que acompanham o avanço das cidades em relação à gestão climática, como, por exemplo, o CDP CITES, que é uma plataforma internacional em que a gente vem reportando tudo o que vem fazendo e a gente vai tendo notas anualmente em relação ao avanço nesse trabalho. E, desde 2013, então, a gente já tem esse compromisso e também é o ano em que a gente adere ao Cidades Resilientes da ONU, né, como um compromisso que a gente tem o município perante essa agenda. E aí vocês, melhores, né, do que eu, conhecem todo o trabalho, principalmente que a Defesa Civil conduz em relação à resiliência. Inclusive, recentemente, o plano de foi feita a sua revisão e publicado, aí, acho que, se eu não me engano, até 2030. Bom, esse ano, ao longo desses mais de uma década em que a gente vem reportando essa plataforma, a gente tirou a nota A-. Então, a gente está quase no topo de cidades do mundo inteiro em relação à gestão, e isso é fruto de uma caminhada, de fato, de algum tempo. Então, ao longo desses anos, né, acho que tem alguns pontos de destaque que são importantes, como, por exemplo, o primeiro inventário de gases de efeito estufa, que a gente lançou em 2018, 2019, que foi feito para a região metropolitana de Campinas. Então, esse inventário ele não foi feito só para a cidade, quem financiou foi o Fundo Ambiental Municipal, e a gente fez para os 20 municípios da região metropolitana. E ele foi fundamental naquele momento, porque esse inventário de gases de efeito estufa, ele nos mostrou quais são os nossos principais setores de emissão e guiou a nossa política municipal de enfrentamento aos impactos da mudança climática, que é uma lei instituída em 2020. Dito isso, depois, então, da implementação da política, em que, naquele momento, a gente, inclusive, já indicou algumas metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, hoje a gente enxerga que foram até um pouco não tão ousadas e audaciosas, né, mas foram com os instrumentos e insumos que a gente tinha naquele momento, e até colocar numa legislação, inclusive, as nossas metas de redução. Mas fato é que a gente foi também assumindo outros compromissos internacionais, né, da ONU, vinculados aí, por exemplo, da campanha Cities to Race to Resilience, Race to Zero, que é justamente chegar a 2050 com as nossas emissões zeradas. E esses compromissos assumidos pelo prefeito Dario Saad, eles acho que fortaleceram, né, e deram mais suporte, inclusive técnico, para que a gente pudesse elaborar o Plano Local de Ação Climática, que foi instituído por decreto municipal no ano passado. O plano local, ele atualiza o nosso inventário de gases de efeito estufa, né, ele tinha atualizado para os anos de 2019, 20, 21 e 22, e agora a gente já conseguiu 2023, já estão publicados os dados. No município, nosso principal setor de emissão é oriundo do transporte, né, seguido ali dos resíduos.
Então, a gente sabe, né, claramente onde a gente tem que, de fato, a gente quer zerar, as principais políticas estão vinculadas a esse setor. Então, não só o transporte terrestre, mas a gente também, metade dessas emissões são oriundas do transporte vinculado ao aeroporto, né? Então, a gente faz o cálculo onde é abastecido, tanto as aeronaves quanto os carros. Então, esse é um ponto aí de atenção. Mas o plano local ele estabeleceu também ações de adaptação, não só de mitigação, né? Então, quando a gente fala de mitigação, está falando da gente tentar minimizar e zerar as nossas emissões. Mas a gente também tem que preparar as nossas cidades para enfrentar aí essas mudanças. Como o vereador disse, a gente está passando aí por situações, né, de calor extremo. Esse ano, agora, nessa semana, um frio que a gente... Nossa, mas nós já estamos praticamente no verão, né? E aí, enquanto o vereador falava, eu fui buscar até uns dados que eu relembrei esses dias, que um estudo da Unicamp, que tinha feito, se eu não me engano, de 2000 até 2021, 22, em 2002, foi a nossa... A gente não, até 2001, a gente não tinha nenhum registro de onda de calor. Né? E as ondas de calor é quando a gente tem alguns dias consecutivos a temperatura no seu máximo, né? na máxima ali de calor, no seu recorde. Então, até 2001 a gente não tinha esses registros. Em 2002 a gente teve o primeiro registro dessas ondas de calor. Em 2014 foi o recorde onde a gente teve 30 eventos. Mas acho que se esse estudo agora ampliasse para o ano passado, se eu não me engano, em 2023, a gente provavelmente já teria passado esse recorde de 30 eventos ano. E aí, na contramão desse estudo, né, se eu não me engano, em 2014 também, onde a gente teve esse recorde, a gente teve o período de maior estiagem, né, na cidade, onde a gente passou ali por aquele grande período de seca, não só na cidade, mas na região. Então, isso vai mostrando para a gente, além da microexplosão que a gente teve em 2016, então, são alguns eventos que ficam marcados, né? E que a gente precisa trabalhar para quê? Né? Acho que, primeiro, aí voltando, né, para as ações de adaptação, então, é preparar as cidades para essas situações, para um calor extremo, por um período longo de estiagem, também para os períodos de chuva intensa em que a gente vai ter problemas aí, né, em relação àquelas chuvas que são curtas, mas muita água, né? Então a gente tem que preparar e aí a gente tem que falar de adaptação. E aí adaptar a cidade principalmente para quem, né? E aí a gente tem um conceito, mas nem vou dizer conceito, né? A gente tem um pilar que é muito importante e que a gente trabalhou isso dentro do plano. Eu tenho tempo aqui, gente, de fala? Não? Então, que é a gente trabalhar a questão da justiça climática, né? A justiça em que a gente vai olhar para onde está realmente a nossa população mais vulnerável. Então, o Plano Local de Ação Climática, que a gente chama aqui de PLAC, o PLAC ele fez um mapeamento dos nossos principais riscos climáticos na cidade. E aí a gente estudou, né, aonde são as áreas em que a gente tem o maior risco para as epidemias, com dados de dengue, principalmente. A gente olhou para onde a gente tem as áreas aí em que pode ocorrer algum tipo de deslizamento. Lógico, esse é um risco menor em Campinas, mas ele existe. Também para onde a gente tem aí as ilhas de calor, né? Então, onde a gente tem provavelmente menos arborização, onde mais área com asfalto, enfim. Então, esse estudo a gente fez também territorializado. E as áreas onde a gente também vai sofrer a questão de estiagem e inundação. Então, feito esses 5 riscos climáticos, olhando para o território, aí a gente teve apoio da universidade, do IPT, do CEPAGRE, né, da Unicamp, para nos apoiar nessa metodologia, validar o trabalho que a gente fez. A gente cruzou com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Então, a gente olhou onde está a população, de fato, mais vulnerável e cruzou onde tem esses riscos. E aí a gente tem um mapeamento que mostra quais são as áreas de planejamento de gestão da cidade mais vulneráveis. Então, eu já tenho uma população mais vulnerável e aí esses riscos eles se intensificam. Então, é principalmente com esse recorte territorial que a gente tem que trabalhar a implementação e ações aí de adaptação para a cidade. E aí a gente estabeleceu no plano mais de 20 ações e 96 subações que falam de saúde única, que a gente vai falar de adaptação, a gente vai falar de soluções baseadas na natureza, de saúde, de educação climática. A gente encerrou a semana passada o curso de educação climática para professores da rede municipal e estadual. Então, a gente já está começando a formar, né, junto com esses professores. A gente teve apoio do pessoal do Lab Educa da Unicamp, que tem trabalhado com educação climática dentro do CEPAGRE. Então, a gente já está falando isso também para dentro de sala de aula. Então,
sim, acho que pincelei aqui um pouquinho dessa trajetória para contextualizar um pouco da onde estamos hoje, do trabalho. E, além disso, esse ano, né, rumo à COP, aí a gente teve alguns marcos importantes. A gente começou o ano já com a Conferência Municipal de Meio Ambiente, em que o tema foi a mudança climática. Então, a gente fez um trabalho em janeiro, ouviu a sociedade civil, de lá a gente tirou mais de 10 ações, né, foram votadas, discutidas. A gente também conduziu a conferência intermunicipal, então, da região metropolitana. Então, em janeiro, a gente já fez 2 conferências, foi uma conferência intermunicipal. Em junho, a gente sediou o 2º encontro estadual do ICLEI, que a gente teve mais de 500 participantes, a gente teve palestrantes aí com muita informação, discussões de alto nível, e também elaboramos uma carta Campinas aí que a gente pretende também escalar para a COP. Então, acho que esses são, agora também recentemente, semana passada, a gente teve a mini COP. Então, o que foi a mini COP? Né? Junto com o encerramento desse curso de educação climática para os professores, a gente fez um trabalho com as crianças, né, junto com o pessoal do programa da Primeira Infância Campineira, onde a gente também simulou uma COP, uma conferência com eles, para que eles pudessem também discutir, votar, enfim, e elencar algumas ações importantes do ponto de vista aí do olhar da criança. Então, acho que paro por aqui e aí a gente segue aí na discussão. Obrigada. Obrigado, Angela. Obrigado. Pode, claro. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, a gente está acompanhando de perto. Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar, eu estou falando agora como secretário-geral da Frente Parlamentar, representando o Movimento Internacional por uma Cultura de Paz, que tive a honra de fundar, e agradecer ao vereador Marcelo Silva, porque ele tem aberto um espaço maravilhoso, fantástico, com liberdade, com isenção, né, com um olhar muito acolhedor. E desde o começo da criação desta frente, o vereador Marcelo Silva tem falado que ele quer questões concretas, quer ações concretas, né? A frente de trabalho, a frente parlamentar é uma frente de trabalho, não é uma só para a gente fazer discursos, né? Então, assim, e esse é o objetivo da COP. A COP está focada na entrega. Nós precisamos entregar coisas concretas. Então, nós temos aí já muitas propostas de ação parlamentar concreta, já na nossa carta, muitas delas inovadoras. Inovadoras por quê? Porque nós estamos com um olhar diferenciado. Pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, nós somos o único que, além da visão de meio ambiente, de crises climáticas, nós estamos trazendo uma visão de cultura de paz, de amor. E não é amor romântico, é amor de justiça, de cuidado. Quem ama se importa. Então, a gente, como nós nos amamos e amamos a natureza, amamos os animais, amamos as árvores, né? O pessoal fala que eu gosto de abraçar a árvore, né? Brincando. Então, assim, a gente se importa. Então, a gente desenvolve uma sensibilidade e, a partir desse olhar diferenciado, nós criamos soluções para as situações, problemas que nós encontramos na cidade grande como Campinas. Então, nesse aspecto, nós temos muito a compartilhar. E a COP é uma oportunidade maravilhosa de a gente transformar, de a gente amplificar essa voz, tornando Campinas uma cidade piloto, uma cidade exemplo daquilo que ela faz e que pode ser replicado em todas as cidades do mundo, mantendo as devidas proporções e adequações necessárias. Mas a gente fala de coisa que nós fizemos. O outro olhar que nós temos, devido outro viés de atuação devido a esse olhar, é a questão do socorro humanitário. Então, a Defesa Civil de Campinas, ela tem, e região, né? Ela tem, assim, um diferencial muito grande e tem um trabalho muito longo, de mais de 30 anos, que a gente pode e deve compartilhar com outras cidades. Então, a gente alia a questão do meio ambiente com o socorro
humanitário, com socorro não só humanitário em termos de pessoas, mas também dos animais, das árvores, socorrer o meio ambiente. Então, nós precisamos estar preparados. E esse projeto de lei que o vereador Marcelo Silva protocolou, que já está em trâmite na Câmara, surgiu essa ideia a partir dessa frente parlamentar, ele é inovador no seguinte sentido, que nós teríamos uma verba específica para atender às crises climáticas. Então, eu estava falando para a Ângela, né, que você vê uma pessoa lá morrendo afogada porque teve uma enchente, você vai estender a mão para ela para puxar ela de lá. Fala, espera um pouquinho, eu vou buscar verba e já volto. Com a burocracia que nós temos hoje, sem chance. Então, nós criamos uma verba específica com agilidade para poder atender às crises climáticas. Porque a hora que aconteceu a crise climática, nós temos que agir rapidamente. Então, são vieses que vão se tornando diferentes pela nossa visão. Eu queria também agradecer aqui o secretário Adegas. Ele tem sido assim, um parceiro muito bom da Frente Parlamentar, parceiro do nosso movimento internacional por uma cultura de paz. E nós já tínhamos assim, uma parceria muito boa com o Rogério Menezes, que era o ex-secretário, que a gente considera bastante, fez um trabalho maravilhoso aí, bem técnico, né? E agora o Adegas está continuando esse trabalho com uma visão bem articulada, bem aberta também, como o vereador Marcelo Silva tem uma visão isenta, mais corajosa, inclusive, né? Mais corajosa de colocar ações em prática, ações desafiadoras. Então, assim, só um comentário sobre a fala de vocês dois aí, que eu gostaria de estar falando, e agora fica tranquilo. Obrigado, Lino. Imagina. Vou passar a palavra agora para o Periquito, tem a palavra. Bom dia a todos. Está funcionando? Não. Agora está. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Marcelo Silva. Mais uma vez, parabéns pela ideia de criar essa frente parlamentar da sustentabilidade da paz. Parabéns mesmo. Ângela, queria te cumprimentar, pedir que você leve um abraço do Conselho Regional de Educação Física ao secretário Adegas. A sustentabilidade, a paz, tudo que nós estamos falando aqui é multidisciplinar e passa por nós também. E quero cumprimentar o professor Lino, fazendo um adendo a todos os senhores que estão aqui presentes e toda a região metropolitana de Campinas que está nos vendo através da TV Câmara. Todo mundo vendo o professor Lino falar deve pensar, o professor Lino é engenheiro ambiental, o professor Lino é ambientalista. Não, o professor Lino é profissional de educação física, é professor de educação física, teve a honra de se formar comigo, e é um profissional de educação física. Então, por isso que ele teve essa sensibilidade, junto com o vereador Marcelo Silva, de convidar o Conselho Regional de Educação Física para fazer parte dessa discussão. Não dá para falar de sustentabilidade, paz, ou qualquer outro tema hoje, sem ser multidisciplinar. Não cabe mais um assunto gerado apenas por uma camada da sociedade. Quando nós falamos em sustentabilidade, nós falamos de toda uma sociedade. Quando nós falamos em paz, nós falamos de toda uma sociedade. Não tem como uma pessoa promover a paz se ela não tiver com a paz interna. Não tem como a pessoa se preocupar com o meio ambiente se ela não tiver num momento de paz. E o que mais traz a paz senão o bem-estar? E isso que nós falamos hoje, a educação física não é esporte só. É atividade física e a indústria do bem-estar, que vem cooperar com tudo isso. Outro dia eu fui indagado da importância dos esportes coletivos. Fizeram de propósito, porque eu sou oriundo de esportes individuais, então fizeram de propósito só para ver. Na minha opinião, quando colocamos um filho numa modalidade coletiva, num basquete, num vôlei, num futebol, num handebol,
Nós não colocamos ele pensando em ele ser um atleta. Nós colocamos ele pensando em ser um cidadão. E o que mais ensina a convivência na sociedade, a convivência no emprego, no serviço, numa prefeitura, do que o esporte coletivo? Eu tenho um menino de 9 anos. Ele pratica futebol. Ele está aprendendo muito mais do que jogar futebol. Ele está aprendendo a conviver com o erro dele perante aos outros. E com o erro dos outros perante a ele. Ele está aprendendo que o sucesso dele depende do grupo. E que o fracasso pode acontecer por causa do grupo. Está aprendendo a lidar com a derrota. Está aprendendo a lidar com a vida. Uma das coisas mais difíceis que existe, eu por ser oriundo de modalidades individuais, tudo, eu sempre lidei muito mal com o meu erro perante aos outros. Talvez se eu tivesse tido mais contato com o esporte coletivo quando criança, eu tive depois de adolescente, eu lidaria melhor com isso. E estaria em paz comigo mesmo, o que facilitaria eu transmitir uma situação de paz. Agora, entrando um pouco na sua seara, Ângela, que pouco entendo, que eu entendo é de reciclar meu lixo, separando o orgânico de recicláveis e fazendo compostagem na minha chacrinha, é a única coisa que eu vejo que é o modo que eu coopero. Mas eu penso que nós, das atividades físicas, nós do bem-estar, podemos cooperar e muito. A utilização de modo sustentável dos espaços que nós temos hoje. Por exemplo, aquela mata de Joaquim Egídio, lá vou eu puxar a sardinha para o meu lado, aquela mata de Joaquim Egídio. Nós temos que incentivar caminhadas, trilhas, trekkings, mountain bike, ao invés de ocupação imobiliária, que é uma das coisas que mais nos preocupa. Nós tivemos 4 queimadas muito graves em Joaquim Egídio esse ano. Ah, a culpa de quem? Não sei de quem é a culpa. Eu acredito que a maior culpa seja do mau uso do espaço. Então, a atividade física corre em paralelo. Nós temos como cooperar com essa carta, como cooperar com esse movimento, trazendo a ótica do aproveitamento dos espaços com atividades sustentáveis e trazendo também a ótica de como trazer bem-estar para a população, que uma população, em um momento de bem-estar, com certeza estará mais apta a defender todos os nossos. E Marcelo, eu tenho dificuldade, estou me concentrando para não falar Marcelinho. O vereador Marcelo Silva é um parceiro da educação física, está sempre conosco em tudo que é relacionado às atividades físicas e principalmente, como disse o professor Lino, não com discursos, e sim com ações. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Desculpa eu não ter vindo em debates anteriores, mas, como você sabe, eu rodo o estado inteiro. Obrigado. Obrigado, Periquito. Acho que sua fala vai muito ao encontro daquilo que a gente acredita, né? Também com relação à educação física, e sabe que eu sou muito grato e deixo sempre registrado isso a vocês, primeiro por acreditar aí no meu trabalho, e mais do que isso, né? Acho que por transformar o esporte, fazer do esporte o diferencial na vida das pessoas, né? Desde a primeira infância, quando você leva isso com você na primeira infância, obviamente você vai ter consequências no futuro impactantes no município. E aí, quiçá na saúde, quem o diga, né? Desafogar os centros, enfim, uma velhice saudável
com certeza trará benefícios, trará paz, trará sustentabilidade, entre outras coisas. Então, sabe que eu sou muito grato a você, ao Conselho Regional de Educação Física, por sempre apoiar o meu mandato e por estar sempre fazendo ações em conjunto. Agora, a gente vai exibir o vídeo, Lino? Ou você vai falar antes? Qual o horário? Eu falar antes. Quer falar antes? Dá tempo, a gente passa o vídeo. Tá bom. Então, vou passar a palavra agora. Quem manda e quem entende, né, professor? Tem a palavra. Bom, agora eu vou falar em nome do Movimento Internacional por uma Cultura de Paz que fundei. Estou fora de ordem. Melhor passar o vídeo aqui. Tá fora de ordem aqui. Tranquilo, não. Tá? Coloca o vídeo enquanto eu procuro a página 1. O vídeo Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Yasmina Ramírez Ayala, presidenta nacional de Fomento Cultural Mondinovi en México. Estoy muy agradecida de poder emitir este mensaje al Frente Parlamentario en Brasil. La invitación la hizo el doctor Lino Acevedo, presidente de Planeta Paz. Muchas gracias. Fomento Cultural Mondinovi es una asociación civil donde promovemos actividades altruistas y filantrópicas durante ya más de 13 años en materia educativa en las áreas de la academia, medio ambiente, cívica, ciudadana y vial. También somos promotores de la paz, del desarrollo personal y profesional. Para tal efecto, promovemos e inculcamos la lectura mensual de diferentes libros y géneros literarios, porque estamos convencidos que a través de la lectura, la persona llega a ser una persona segura, tranquila y feliz. Además, proactiva, comprometida y ejecutiva en su entorno social, porque siempre hay un área donde se pueden mejorar diferentes aspectos. En esta ocasión queremos aportar a este Frente Parlamentario de Apoyo a la Paz y la Sostenibilidad en Campinas, Brasil, la propuesta de ley de fijar las responsabilidades de los padres y madres de familia para no solamente tener hijos, sino mantenerlos, educarlos, acompañarlos, inculcarles valores, ética en el hacer, respetuosos de la flora y de la fauna y respetuosos hacia el otro. Es decir, que los padres y madres de familia se responsabilicen de entregar, fíjense bien, de entregar ciudadanos proactivos a la sociedad. De esta manera podremos ser sociedades llenas de paz, justas y colaborativas. Es nuestra aportación. Soy la maestra Yasmina Ramírez Ayala, presidenta nacional de Fomento Cultural Mondinovi, e envío un saludo a toda la nación de Brasil. Isso aqui também não temos tradução automática, mas creio que deu para todos compreenderem aí as palavras da professora. Bom, professor Lino, maestro, você é a palavra. Bom, eu vou resumir já a página 1. Tem uma frase que sempre me incomoda, que sempre me estimula, que é uma frase de Martin Luther King, quando ele disse assim: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Pois bem, hoje aqui nós rompemos esse silêncio. Inspirados na filosofia da não violência e da cultura de paz, guiados pelas pegadas de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Maria Montessori, Carl Gustav Jung, Francisco de Assis e Jesus de Nazaré, o príncipe da paz. Nós afirmamos: a paz não é passividade, a paz é ação,
A paz é enfrentamento ético. A paz é espada contra a hipocrisia. Sim, espada. Porque, como nos lembra um texto sagrado, Jesus teria dito: não vim trazer a paz, mas a espada. A espada que corta o véu da omissão e da submissão. A espada que rompe fronteiras, não apenas geográficas, mas morais, dogmáticas, religiosas e científicas. A espada que separa o comodismo da coragem. A espada da paz que, como bisturi, extirpa o câncer da indiferença e promove a cura da alma coletiva, uma cura que nos reconecta com a essência divina. Hoje apresentamos propostas audaciosas. E fazemos isso com a firmeza de quem sabe que não há tempo a perder. A guerra não é apenas entre nações. Ela está nos corpos, nas escolas, nas florestas, nas periferias, nos corações. Por isso, nossa luta é por uma paz pessoal, social e planetária. As propostas que apresentamos conforme seu impacto socioambiental, local, regional, estadual, nacional e planetário. As ações locais que propomos e que já estão em curso em Campinas são replicáveis em outras cidades do mundo, porque como educador eu sei, o melhor argumento é o exemplo. E Campinas está pronta para ser esse exemplo. Além disso, nossas propostas estão alinhadas diretamente com os eixos temáticos e estruturantes da COP30, o que garante relevância internacional e coerência com os desafios globais. Elas estão formalmente apresentadas na Carta de Apoio à Paz e Sustentabilidade de Campinas e na Carta Planeta Paz Brasil, que levaremos à COP30 como expressão legítima da sociedade civil brasileira. Sem saber que era inovador, desenvolveu o conceito que hoje ganha reconhecimento internacional: justiça restaurativa climática e interespécies. A ideia de que guerras são também crimes ambientais, que os agentes da destruição têm responsabilidade ecológica, que a paz precisa incluir não apenas os humanos, mas todos os seres vivos e os ecossistemas que sustentam a vida. Entre as propostas que hoje apresentamos com coragem e esperança, há uma que merece destaque especial, não apenas pela sua ousadia, mas pelo seu potencial transformador. Trata-se de um Fundo Climático pela Paz Mundial, uma iniciativa que nasce aqui, em Campinas, e que pode se tornar referência internacional na agenda da COP30. Chamamos esse projeto de Guerra Zero. A proposta parte de uma convicção profunda. As guerras não são apenas crimes contra a humanidade, são também crimes ambientais. Crimes contra os homens, os animais, as árvores, os rios, os ecossistemas e o próprio planeta. E por isso, a paz precisa ser vista como fundamento ético da justiça restaurativa climática e interespécies. Esse fundo será vinculado diretamente à Agenda Climática Internacional, e sua estrutura de financiamento carrega um princípio de justiça restaurativa climática e interespécies, além de uma responsabilidade histórica. Os aportes serão proporcionais ao PIB dos países envolvidos em conflitos armados, com atenção especial àqueles que desenvolveram e mantêm arsenais de destruição em massa, como tecnologias nucleares aplicadas à produção bélica, contando retroativamente desde o lançamento da primeira bomba atômica há 80 anos. Porque não é aceitável que os países que mais contribuíram e ainda contribuem para a devastação ambiental por meio da guerra fiquem à margem dos esforços de reparação. Aqueles que investem em destruição devem investir proporcionalmente na reconstrução. E é com esse espírito que o fundo terá como objetivos: reparar danos ambientais em zonas de guerra e pós-guerra, apoiar populações deslocadas por crises climáticas e conflitos, promover a educação para a paz e a transição de economias bélicas para economias de paz restaurativas e sustentáveis, garantir transparência e auditoria internacional, articular redes globais como ONU, Movem Paz e CLEI e outras,
Esta proposta não é apenas técnica, ela é ética, política e espiritual. E nasce aqui em Campinas, como uma semente que pode florescer em todo o planeta. Falar em sustentabilidade sem enfrentar a indústria da guerra é hipocrisia. A paz é a base da justiça climática. Que nossa voz ecoe em Belém, no Brasil e no mundo. Queremos guerra zero e um planeta paz. Como desdobramento natural do projeto Guerra Zero, estamos propondo a criação da Comissão Parlamentar Ética e Diplomática da Paz e Justiça Restaurativa Climática e Interespécies em Campinas. O propósito dessa comissão é reunir representantes de Israel e Palestina, amigos da paz e da justiça restaurativa climática e interespécies, sentados em uma mesa redonda, sem lados, para conduzir um processo de pacificação e restauração dos territórios socioecológicos atingidos pelo conflito. Essa comissão nasce com a expectativa clara, ser exemplo. Que outras comissões semelhantes sejam criadas em diferentes partes do mundo, inspiradas por essa iniciativa. E que a Organização das Nações Unidas também crie sua própria comissão, para que todas possam atuar em alinhamento horizontal, sem hierarquias, mas como uma só voz que ecoa no mundo das pessoas de boa vontade, rompendo, enfim, o silêncio que Martin Luther King tanto denunciou. Porque a paz não se impõe, ela se constrói, e essa construção começa com escuta, coragem e exemplo. Como forma de dar conexão formal e subsídios jurídicos e políticos para o intercâmbio entre essas comissões, propomos a ampliação da política pública já existente em Campinas às cidades Irmãs da Paz. Sugerimos que, além dos compromissos tradicionais de cooperação nas áreas comercial, turística, educacional, artística, cultural, científica e tecnológica, essa política inclua também a formalização das conexões entre as comissões parlamentares, éticas e diplomáticas da paz e justiça restaurativa climática interespécies de diversas cidades e países. Essa articulação permitirá práticas concretas de união, cooperação e construção de um banco de dados compartilhado de boas práticas em políticas sociais e públicas, fortalecendo uma rede global de cidades comprometidas com a paz, a justiça climática e a dignidade interespécies. Autoridades presentes, meu caro amigo da paz e da sustentabilidade, vereador Marcelo Silva, presidente desta frente, amigos e amigas da paz de bom coração, irmãos e irmãs espirituais dessa jornada por justiça restaurativa, climática e interespécies. Hoje aqui firmamos que a paz não é um sonho distante, ela é uma escolha presente, uma prática diária, uma convocação ética e uma urgência espiritual. O projeto Guerra Zero não é apenas uma proposta de ação parlamentar, é um movimento de consciência coletiva. É a voz dos bons que decidiram não mais se calar. É a voz da paz que corta o véu, da indiferença, da insensibilidade, da desumanidade e abre espaço para a cura da alma planetária. Campinas está pronta, pronta para ser exemplo, pronta para ser semente, pronta para ser ponte entre mundos. Que nossas propostas ecoem em Belém na COP30 e que sejam acolhidas como exemplos legítimos da sociedade civil brasileira. Que o projeto Guerra Zero inspire outras cidades, outras frentes, outros países, outras vozes. Porque, como nos ensina a vida, ela não grita, não explica, não antecipa. Ela apenas coloca as pessoas certas, na hora certa, uma diante das outras. E hoje estamos aqui. Somos essas pessoas. Somos o que decidiram agir. Somos o que escolhemos a paz. Que sigamos juntos, com coragem, firmeza e determinação rumo à COP30. E que a nossa voz pela paz alcance o infinito e além. Muito obrigado. Boa, professor. Obrigado, lindas palavras.
nós seguimos aqui rigorosamente o nosso horário e também respeitarmos a TV Câmara, vou passar a palavra aqui à mesa para as considerações finais, depois volto para mim para fazer o... Tem a palavra aí para as considerações finais. Dizer que eu estou, assim, acho que o professor Lino também fiquei emocionada e tocada com a proposta, né, do projeto, e de todo esse olhar para o sistema mesmo, né? Assim, pensando em todas... Eu, como bióloga, não venho da área da educação física, mas hoje tenho grandes profissionais ao meu lado e a atividade física mudou muito minha vida. Então, só esse parênteses também, mas olhando para todo o nosso ecossistema, para a preservação dos habitats, olhando para o que a guerra causa, né? Geralmente a gente foca claramente, né, em todo o sofrimento humano, mas o impacto ambiental que elas também deixam sem precedentes, né? Então, parabenizar e dizer que coloco, né, a nossa secretaria à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado, Ângela. Priquito, tem a palavra para as considerações finais? Olha, eu participo todo dia de eventos, representando o Conselho Regional de Educação Física. Mas é extremamente gratificante, vereador Marcelo Silva, quando a gente está num fórum, em uma frente de discussão de algum tema, e ver o idealizador se emocionar ao falar. Porque nós, ao longo da carreira, vamos ficando meio Palmer da Inglaterra, meio frio. E quando você vê um cara que está trabalhando há 40 anos com esse assunto, quando fala do assunto ainda se emociona, é lindo. Então, eu torço e oro para que esse projeto vá à frente, até em consideração essa dedicação total da sua vida em prol da paz. Boa, obrigado. Bom, por vereador, eu gostaria de agradecer a presença da Nádia de Castro, lá da coordenadora da Brahma Kumaris. Em breve nós soltaremos aí os próximos passos e desafios aqui da nossa frente parlamentar. Agradecer muito ao professor Lino. Sem ele, obviamente, não conseguiria chegar até aqui, até porque não tinha muito contato, né? E com a frente eu pude... Estou aprendendo, né? Acho que a gente sempre tem que estar aberto a aprender, e eu tenho aprendido muito aí com vocês com relação à paz, à sustentabilidade, o que nós podemos fazer enquanto agentes públicos, e mais do que isso, né? Enquanto cidadãos, para que realmente nós façamos a diferença aí nas nossas vidas e para os nossos filhos, para o futuro aqui da nossa nação. Gostaria também de agradecer todo o apoio da nossa equipe, da TV Câmara também, sempre nos auxiliando, né? Sem isso, nada seria possível. Então, um ótimo e abençoado dia a todos. Declaro encerrada a nossa reunião da Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade. Muito obrigado. Finalizada agora a transmissão ao vivo aqui do plenarinho da reunião da Frente Parlamentar em apoio à paz e sustentabilidade rumo à COP30, presidida pelo vereador Marcelo Silva, que está aqui ao meu lado, vai falar um pouco mais sobre essa reunião, sobre esse encontro. Vereador, mais uma vez um bom dia, né? A importância dessa discussão da terceira reunião da Frente Parlamentar. Muito importante, bom dia a todos, prazer aqui falar com vocês. Importante essa discussão, é mais do que isso, né? Nós trouxemos hoje ações concretas de tudo aquilo que nós coletamos ao longo dessas reuniões, que é, vamos dizer, um pré-documento que nós vamos levar à COP30, a Belém. É a única Câmara Municipal do Brasil que tem feito esse trabalho, que vai levar realmente ações concretas que serão, num futuro próximo, desenvolvidas no município de Campinas, que eu tenho certeza que fará a diferença, paz na sustentabilidade, e que pode
de outra forma ser replicada para outros municípios. A gente hoje aqui teve a presença, né, do professor Lino de Azevedo Júnior e também de membros da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas, onde vocês puderam fazer uma análise, né, uma avaliação dos trabalhos feitos pela frente, né, vereador? Sem dúvida, porque vamos dizer, a paz e sustentabilidade, ela é algo multidisciplinar, né? Então nós tínhamos aqui o pessoal do Seclimas, também tínhamos do Conselho Regional de Educação Física, próprio professor Lino. Então, todas essas falas, todas essas contribuições, cada um na sua atuação, cada um na sua área, elas se conectam e criam uma sinergia para que nós possamos elaborar essas propostas aí que são concretas, que foram concretas nesse documento. E, vereador, por conta dos trabalhos da frente, o senhor conseguiu protocolar um projeto que cria o Fundo Municipal de Apoio às Vítimas de Crises Climáticas e programas de prevenção aqui no município de Campinas, né? Um projeto muito bacana, né, que surgiu, né, das nossas conversas. Nós sabemos que constantemente estão acontecendo catástrofes climáticas no mundo e aqui na nossa cidade de Campinas, né? Então, e atingiram diretamente as pessoas com maior vulnerabilidade. Então, nada mais justo que nós criarmos um fundo e que esse fundo possa apoiar essas, vamos dizer, futuras vítimas de enchentes, de catástrofes climáticas, para lhe darem aí um apoio nesse momento complicado. E agora o próximo passo, vereador? Nós vamos finalizar aí esse documento, provavelmente faremos mais uma reunião em que entregaremos a todos os participantes, todos os membros, esse documento finalizado que nós levaremos à COP30. Vereador, muito obrigado, um bom dia, viu? Obrigado e um ótimo dia a todos. Obrigado, vereador. E um bom dia para você que nos acompanha e continue acompanhando a nossa programação, porque logo mais ao meio-dia o jornalista Gabriel Castro comanda o nosso telejornal Câmara Notícia. Um bom dia. TV Câmara, Campinas. O que é depressão? Depressão é quando a pessoa começa a ter